Ora, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Não sei se estão todos a ouvir-me. Bom dia. Bom dia. Perfeitamente. Ouvi-me Ótimo. perfeitamente. Muito obrigada. Já agora, não sei se conseguem ver também a apresentação que eu fui antecipando aqui no compartilhamento da tela. Se conseguem já visualizar em formato legível. Sim. Perfeitamente. Muito bem, ótimo. Ora, então, eu vou começar por fazer uma breve apresentação. Sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje. Nós hoje estamos cá reunidos para analisarmos em conjunto, debatermos em conjunto um tema que está que é muito atual, portanto, e que merece a nossa atenção enquanto empregadores, enquanto juristas, responsáveis de recursos humanos, empresários. Deixa-me só, entretanto, abrir aqui o chat, que já vi que alguém... Muito bem, só as boas-vindas. Muito bem-vindo, Dr. Tomás Costa, muito bem-vindos. Eu já vou, entretanto, também dar algumas orientações quanto à dinâmica da sessão, mas começo por fazer uma apresentação da minha parte. O meu nome é Conceição Soares, eu sou advogada, sou docente do ensino superior no Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, nas disciplinas de Direito do Trabalho em Funções Públicas e Direito de Segurança Social. Sou também formadora em algumas entidades, sempre na área do direito do trabalho e da segurança social, e estou cá hoje a convite da Invest Braga, a quem muito agradeço a confiança depositada para estarmos nesta conversa de cerca de 2 horas esta manhã, uma conversa formativa, em que tentaremos, e quero mesmo que seja uma conversa, a utilização desta palavra não é de facto propositada, não é inocente. O objetivo naturalmente será que possamos todos sair daqui mais capacitados quanto a este tema, mas pedíamos que sem qualquer problema fossem colocando as vossas questões, fazendo as vossas partilhas, quer no chat, quer mesmo ligando o microfone. Pedia só que depois dessem aqui um sinal de que pretendem intervir para que eu possa ir controlando. E, portanto, de facto, o propósito de estarmos cá hoje, de volta deste tema da igualdade de género, tentaremos perceber quais os procedimentos a observar, quais as regras para elaborar um plano de avaliação de diferenças remuneratórias. É este o nosso tema concreto da formação de hoje, sem prejuízo de podermos, caso tenham algumas dúvidas que sejam aqui envolventes a este tema, também as poderem colocar, porque, como eu dizia há pouco, a finalidade deste nosso encontro hoje é sairmos com mais conhecimento neste domínio e melhor preparados para dar resposta às atuais exigências legais em matéria de avaliação de diferenças remuneratórias. Portanto, nós hoje temos cerca de 60 participantes inscritos. Pelos registros que surgem aqui na plataforma, neste momento temos 49, 50 pessoas. Já eu admito que as pessoas vão, entretanto, entrando. Eu ia só pedir-vos que mantivessem os microfones desligados durante a sessão. Quando pretenderem intervir, façam aqui levantem a mãozinha ou façam aqui um sinal no chat, que eu vou tentando estar a fazer esta gestão e passar-vos-ei a palavra. Se puderem manter as câmaras ligadas também será ótimo. É ótimo para mim em particular, que não estou a falar para uma tela e, portanto, estou a ver os vossos rostos, que agradeço. Obrigada, doutora Isabel. Já tenho aqui algumas pessoas a acederem ao meu pedido, agradeço. E, portanto, vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Não sei se há alguma questão que queiram colocar previamente. Como já vos disse, a nossa sessão será uma sessão dinâmica, poderão ir intervindo, colocando dúvidas, fazendo partilhas das vossas situações concretas. Está previsto que a nossa sessão tenha a duração aproximada de 2 horas, portanto não faremos intervalo e, portanto, é possível que possamos sair um bocadinho mais cedo, mas deixo aqui o espaço totalmente aberto para, quando eu falar de algum tema, não precisam necessariamente esperar para o final da sessão para o espaço de debate, que tê-lo-emos também, naturalmente, mas quem quiser, entretanto, ir colocando as questões, se achar pertinentes, oportunas, poderá fazê-lo. Há alguma questão, então, que queiram colocar no imediato? Deixa-me só abrir aqui o chat, que há mais algumas mensagens. Não, só de cumprimentos. Muito obrigada. Pronto, vamos então avançar. Vamos ver se os slides avançam.
Muito bem. Bom, eu vou começar por fazer-vos aqui um enquadramento legal relativamente a este tema. Portanto, voltemos a localizar-nos, estamos a falar do chapéu deste tema mais abrangente da igualdade de género e, em concreto, de como elaborar um plano de avaliação de diferenças remuneratórias. Eu não sei se hoje está cá presente nesta Assembleia, alguma empresa que tenha sido notificada pela Autoridade para as Condições do Trabalho para apresentar no prazo de 120 dias, o plano de avaliação de diferenças remuneratórias. Portanto, este prazo, para grande parte das empresas, termina agora no próximo mês de julho. Portanto, que grande parte das empresas foi notificada no início do ano, ali, sensivelmente em fevereiro. Estes 120 dias são contados como dias úteis e, portanto, o prazo estará a terminar nas próximas semanas. E, portanto, é isso que nos traz cá hoje, é tentar perceber como elaborar este plano de avaliação de diferenças remuneratórias, por um lado, para dar satisfação ao imperativo legal e também dentro do âmbito das medidas de promoção da igualdade remuneratória entre ambos os sexos, portanto, entre homens e mulheres, dar-vos nota também das regras em matéria de política remuneratória transparente que já estão em vigor e que se aplicam a todas as empresas, mesmo que não tenham sido notificadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho para apresentar este plano. Portanto, já vamos a entrar em mais pormenor nesses temas, mas é muito importante percebermos, em termos de enquadramento legal, do que é que estamos a falar. E o diploma-chave nesta matéria é um diploma 2018, a Lei 60 de 21 de agosto, portanto não é tão recente assim, já está em vigor, só que foi-nos passando a todos, portanto a vocês empresários ou responsáveis de recursos humanos, e a nós também, juristas, não foi um tema de especial preocupação no imediato. Porquê? Porque este diploma, esta lei, que aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual, só agora, mais recentemente, é que está a ter impacto, nomeadamente no que diz respeito ao plano de avaliação de diferenças remuneratórias que os empregadores que foram notificados pela Autoridade para as Condições de Trabalho terão que apresentar nas próximas semanas. Portanto, e vamos então perceber como é que se elabora esse plano, quais os passos a cumprir e a seguir para a elaboração de um plano, embora esta apresentação que eu tenha aqui é meramente indicativa, os empregadores, tendo em conta a sua própria especificidade, organização, poderão utilizar outros métodos. O importante é apresentar um plano junto da Autoridade para as Condições de Trabalho que seja capaz de uma de duas coisas: ou demonstrar que não existem diferenças remuneratórias discriminatórias, isto é, as diferenças remuneratórias que se extraem portanto, e que foram comprovadas, já vou dizer como, pela Autoridade para as Condições do Trabalho, entre homens e mulheres, assentam em critérios objetivos e não discriminatórios, como, por exemplo, a antiguidade, o mérito, a responsabilidade. Portanto, e quando assim é, estas diferenças remuneratórias consideram-se justificadas. Quando tal não acontece, e o empregador não é capaz de justificar estas diferenças de remuneração entre os dois géneros, este plano servirá como uma espécie de programa do empregador para o futuro, portanto, para os próximos 12 meses, instituir mecanismos internamente que permitam, não é mitigar, é eliminar totalmente essas diferenças remuneratórias, no sentido de que para trabalho igual ou de igual valor, a remuneração há de ser a mesma, independentemente de estarmos a falar de homens ou mulheres, acabar um bocadinho com aquela ideia dos trabalhos feministas ou exclusivamente do sexo masculino. Portanto, há algumas profissões que tendencialmente nós associamos exclusivamente a homens ou a mulheres. E a ideia do legislador com a entrada em vigor desta lei é acabar com esse segmentarismo e, portanto, e tornar universal todo o tipo de trabalho e para trabalho igual e de valor igual alcançarmos uma remuneração também de igual valor. E atenção que quando falamos de igualdade remuneratória, não falamos só de remuneração base igual. A remuneração inclui outras prestações, inclui prémios, inclui ajudas de custo,
inclui outras prestações, quer sejam elas pagas em espécie ou em dinheiro. Portanto, o objetivo do legislador é a equiparação remuneratória entre homens e mulheres para o mesmo tipo de trabalho ou trabalho de igual valor. Portanto, o diploma que temos que ter aqui à mão, e é o diploma-chave, não é muito extenso, ele tem cerca de, ora já agora também, nunca os contei, mas já agora tem cerca de 20 artigos, 19 artigos, sendo que alguns deles já são as disposições transitórias, a entrada em vigor. Portanto, é um diploma de muito fácil apreensão, só que cada uma destas normas encerra em si um conjunto de obrigações com uma relevância muito abrangente, como vamos perceber. Portanto, a lei principal subordinada a este tema que hoje nos traz cá é então a Lei 60 de 2018, de 21 de agosto, que deve ser coordenada com uma lei esta assim, já bem mais antiguinha, a Lei 10 de 2001, de 21 de maio, que tem só 2 artigos. Esta é que é mesmo breve, não, facilmente a localizamos e a percebemos. Ela foi objeto de uma alteração em 2018, com a entrada em vigor da Lei 60 de 21 de agosto, e esta Lei 10 de 2001, de 21 de maio, institui a obrigatoriedade da elaboração de um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Portanto, o governo ficou obrigado a enviar, com a publicação desta lei, à Assembleia da República um relatório sobre o progresso da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional. Este relatório, de acordo com a Lei 10 de 2001, deve conter os indicadores ao nível nacional que incluam os dados considerados imprescindíveis à avaliação do progresso registado em matéria de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, nomeadamente que aspectos de recursos humanos e materiais diretamente envolvidos na observância da legislação da igualdade de oportunidades, número de ações de fiscalização que possam ter sido levadas a cabo pelas entidades competentes, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, para o cumprimento da legislação em matéria de igualdade de oportunidades, e os critérios observados também na escolha destas ações de fiscalização. A verdade é que este tema, todos nós reconhecemos que tem assumido gradualmente uma importância cada vez mais relevante. Mas não tem sido frequente, e eu, enquanto jurista, também tenho esta perspectiva mais prática, a existência de muitas ações de fiscalização em torno deste tema. Mas elas vão começar a existir. E vão começar a existir justamente por força desta obrigação que surgiu agora, na sequência da notificação efetuada a um conjunto de empresas, da apresentação do plano de avaliação. E que aconteceu este ano para algumas empresas, mas que pode acontecer para o ano para outras. E, portanto, por essa razão, é importante estarmos inteirados destas obrigações. Outro diploma importante nesta matéria, a Lei 105 de 2009, de 14 de setembro. Esta lei regulamenta o Código do Trabalho. E porquê é que é importante chamá-la aqui a palco? Porque, de facto, esta lei tem no seu artigo 32 uma referência à obrigatoriedade de os empregadores elaborarem anualmente o relatório único, o relatório social. Ora, é justamente aqui, a partir do relatório único, que surge tudo o resto. Ou seja, e perceberemos isto daqui a pouco, as empresas que foram notificadas no início deste ano pela Autoridade para as Condições do Trabalho para apresentarem o tal plano de avaliação de diferenças remuneratórias foram por força dos resultados extraídos pela Autoridade para as Condições do Trabalho das informações constantes do relatório único. Porquê? Porque é lá no relatório único que vai a identificação das remunerações pagas aos trabalhadores X, Y ou Z, portanto, a todos os trabalhadores de uma determinada organização. E se daí resultar da avaliação que é feita, que também já irei explicar-vos como se faz, um resultado que culmine na tal desigualdade remuneratória, não quer dizer que ela não venha a ser justificada posteriormente, portanto, a jusante. Isso, uma coisa é o que foi detectado no imediato. Olhando para o relatório único, percebemos, por exemplo, que as mulheres são mais mal pagas do que os homens numa determinada organização. Mas será que existe alguma razão
algum fundamento para esta diferença remuneratória? Se calhar até existe, mas isso é o que a empresa terá que justificar no plano, e já lá iremos. Portanto, a Lei 105 de 2009, de 14 de setembro, sofreu também uma alteração no respectivo artigo 32, dizia-vos eu, com a entrada em vigor da Lei 60, porque de facto abre aqui a porta para que, a partir do relatório único, nasça a análise em cada uma das empresas, em cada um dos empregadores, destas eventuais práticas discriminatórias em matéria de remuneração entre homens e mulheres. Depois, dar-vos nota também do Decreto-Lei 76 de 2012, 26 de março, que aprovou a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego. A CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, é uma entidade que todos nós, todas as empresas têm que conhecer minimamente, porque é um conjunto de obrigações que decorrem do Código do Trabalho que envolvem a interação com esta entidade. Não só com a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas também com a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Só para vos dar uma nota muito breve, como sabem, por exemplo, a não renovação de um contrato de trabalho a termo certo ou incerto, que envolva uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, obriga o empregador a comunicar à CIT, portanto, a esta entidade, o motivo da não renovação. Portanto, esta entidade tem que estar mais ou menos, tem que ser um agente agora também muito próximo dos empregadores, porque com a agenda do trabalho digno isso ficou ainda mais vincado. Há muitas obrigações declarativas, muitas comunicações obrigatórias que os empregadores têm que satisfazer, junto, quer da Autoridade para as Condições de Trabalho, quer para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, no âmbito da responsabilidade social. Ok? Portanto, é muito importante terem isto presente. E porquê é que eu chamei aqui a atenção, então, do Decreto-Lei 76 de 2012? Porque passou agora a ser possível, portanto, com a entrada em vigor da Lei 60 de 2018, que um trabalhador que se sinta discriminado em termos remuneratórios face aos seus colegas ou a algum dos seus colegas, possa requerer a esta entidade, à CIT, a emissão de um parecer vinculativo. O que é novo agora? É que até agora a CIT sempre foi uma entidade que emitiu inúmeros pareceres em matéria de igualdade de género e em matéria de proteção, de responsabilidade social, proteção dos trabalhadores mais frágeis, de grupos de trabalhadores específicos, como as trabalhadoras grávidas, puérperas, os trabalhadores em gozo de licença parental, as trabalhadoras lactantes. A novidade é que esses pareceres, que eram pareceres que nós conhecemos e que têm validade para um determinado, ou tinham validade para um determinado processo, agora qualquer trabalhador que se sinta afetado, portanto, discriminado no seio da sua organização, em termos remuneratórios, pode requerer a emissão deste parecer vinculativo à CIT. E não é só os trabalhadores, também podemos ter o representante sindical, se houver nas empresas representantes sindicais, também poderá haver lugar aqui a um pedido de emissão de parecer vinculativo por parte destas entidades. Também chamar-vos a atenção da resolução do Conselho de Ministros número 19 de 2012, de 8 de março, que instituiu a obrigatoriedade de adoção em todas as entidades do setor empresarial do Estado de um plano para a igualdade, com que objetivo? Tentar alcançar a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, eliminando as discriminações e facilitando, consequentemente, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Este será um tema que amanhã, numa outra sessão de formação, num outro encontro que teremos, será abordado. Portanto, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. A Lei 62 de 2017, de 1 de agosto, aprovou o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público e empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Portanto, fica aqui, de alguma maneira, dado esta primeira pincelada do enquadramento legislativo, mas falta ainda dar-vos conta das alterações em matéria do Código do Trabalho. A Lei 90 de 2019, de 4 de setembro, que antes desta revisão da Lei 13 do passado dia 3 de abril, que instituiu a Agenda do Trabalho Digno, foi a principal revisão ao Código do Trabalho e última.
veio aditar ao Código do Trabalho um artigo muito importante, que é o artigo 35A, que veio estabelecer a proibição de qualquer forma de discriminação em função do exercício pelos trabalhadores dos seus direitos de maternidade e paternidade, nomeadamente discriminações remuneratórias. E, portanto, é aqui que é importante nós determos a nossa atenção. Relacionadas com o quê? Com a atribuição de prémios de assiduidade e de produtividade, bem como afetações desfavoráveis em termos de progressão na carreira. Portanto, temos também enxertados no Código do Trabalho um conjunto de artigos, e eu chamei à colação este porque ele foi de facto introduzido no Código do Trabalho em 2019, um bocadinho também na sequência deste contexto da igualdade de género que provinha também da Lei 60, com que objetivo de que o empregador não deverá discriminar os seus trabalhadores em função do exercício pelos mesmos dos seus direitos parentais, portanto, e no âmbito da parentalidade temos um conjunto de direitos, licenças, dispensas, faltas muito particulares, e estes trabalhadores não poderão, por isso, ser prejudicados em termos remuneratórios. Reparem, não se fala aqui na remuneração base, não se fala aqui na remuneração em geral. Fala-se concretamente na atribuição de prémios de assiduidade e produtividade. Estes trabalhadores não poderão ser prejudicados no recebimento destes prémios pelo facto de terem estado ausentes da empresa a gozarem direitos que lhes são atribuídos pela lei no âmbito da parentalidade. Vamos então entrar em concreto na Lei 60/2018, 21 de agosto. Esta lei entrou em vigor em 21 de fevereiro de 2019, portanto, nós estamos a trabalhar num plano que não é, num plano legislativo que não é eminentemente atual, ele já vem do passado. Esta lei veio estabelecer um maior rigor na recolha e divulgação da informação e veio reforçar a atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, nos moldes que já vos fui antecipando. Ou seja, a CIT passa a ter um poder que não tinha até agora, que é de emissão de um parecer vinculativo quando algum trabalhador reivindique, apresenta um requerimento fundamentado de que está a ser objeto de uma prática discriminatória remuneratória, e a ACT tem um papel muito importante, porque é esta entidade que notifica as empresas para a apresentação do plano. A Lei 60 de 2018, 21 de agosto, impõe aos empregadores a adoção de uma política remuneratória transparente. E atenção, não confundamos o plano de avaliação de diferenças remuneratórias com a política remuneratória transparente. Isto porquê? Porque a adoção de uma política remuneratória transparente, ela é obrigatória para todos os empregadores, e independentemente do número de trabalhadores ao seu serviço. Portanto, as empresas, no quadro legislativo atual, devem cuidar de ter uma política remuneratória transparente, assente, nomeadamente, em critérios objetivos, como, por exemplo, o mérito, a assiduidade, a antiguidade, que são critérios que são comuns a ambos os sexos, portanto, a homens e mulheres. Portanto, as empresas passam a estar obrigadas a elaborarem internamente um plano, eu não vou dizer plano, porque senão confundimos com outro plano, é uma política interna, remuneratória, que seja transparente, isto é, que alguém, uma entidade fiscalizadora que chega àquela empresa, consiga perceber de forma muito clara e objetiva quais são os critérios pelos quais se justifica a atribuição aos trabalhadores de uma prestação pecuniária e a outros não. Portanto, se são critérios objetivos, e já vos dei aqui algumas dicas, o mérito, a produtividade, a assiduidade, a antiguidade, estes critérios, eles são comuns, são universais a ambos os géneros e, portanto, são justificáveis ou justificam, aliás, a adoção de remunerações diferenciadas. Se as empresas não tiverem elaborado esta política objetiva, transparente, presume-se que eventuais diferenças remuneratórias que
sejam detectadas entre os géneros são discriminatórias e, portanto, isso poderá dar depois origem à responsabilidade contra-nacional. E é isso que se pretende evitar. Portanto, o objetivo da criação desta lei é fomentar o combate às desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens, no sentido de concretizar o princípio de que, para salário igual, trabalho igual ou de igual valor. E o que é isto de trabalho igual ou de igual valor? Trabalho igual é aquele que tem, em termos de funções, de tarefas, uma identidade plena. Portanto, se eu tiver um trabalhador que exerce as funções de fiel de armazém, por hipótese, ou que exerce as funções de técnico administrativo, aquele núcleo funcional é igual, independentemente de ser um homem ou ser uma mulher a integrar aquele posto de trabalho. Estamos a falar de trabalho igual. Trabalho de igual valor é aquele que tem tarefas que podem ser diferenciadas, mas que têm exigências equivalentes, por exemplo, ao nível da experiência, ao nível da antiguidade. Para um determinado trabalhador estar afeto às funções X, Y e Z, precisa de ter X anos de antiguidade, precisa de ter uma experiência de Y. Portanto, o objetivo do legislador é, então, alcançar esta equiparação. Falei-vos há pouco da obrigação das empresas adotarem uma política remuneratória transparente. Onde é que nós podemos encontrar esta obrigação? De onde é que ela decorre? O artigo 4º da Lei 60 de 2018 vem dizer que, independentemente da respectiva dimensão, as empresas devem assegurar uma política remuneratória transparente, assente na avaliação das componentes das funções exercidas pelos trabalhadores. Portanto, funções / postos de trabalho, fundada em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, tais como, dizia-vos eu há instantes, produtividade, desempenho, assiduidade, e não só, portanto, há outros. Reparem, esta obrigação está em vigor desde agosto de 2019. Ela entrou em vigor um bocadinho mais tarde, o diploma em si, na sua generalidade, entrou em vigor, como vos disse há instantes, em fevereiro de 2019, mas esta obrigação de os empregadores adotarem políticas remuneratórias transparentes entrou em vigor em agosto desse mesmo ano, portanto, 6 meses mais tarde. Cuidado que esta obrigatoriedade é universal, não é só para empresas que receberam notificações da ACT, não é só para empresas com mais de 50 trabalhadores, não é só para grandes empresas, não, é para todas as empresas. Por outro lado, esta obrigação que decorre do artigo 4º da Lei 60 de 2018, ela toca no artigo 31 do Código do Trabalho, que é uma norma que se refere à igualdade de condições de trabalho e que nos diz essencialmente o seguinte, que os trabalhadores têm direito à igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição. Estão a ver como a questão remuneratória está sempre aqui a soar um alerta, como o legislador se preocupa particularmente nesta matéria da igualdade com as questões retributivas, devendo os elementos que a determinam não conter qualquer discriminação em função do sexo, portanto, fundada no sexo, sob pena de o empregador incorrer em contraordenação muito grave. Como sabem, eu suponho que saibam, as contraordenações em matéria laboral estão escaladas em 3 dimensões: leves, graves e muito graves. No que diz respeito à matéria da igualdade de género, uma grande parte das infrações, da violação dos deveres associados à igualdade de género, culminam com contraordenações graves ou muito graves. E, portanto, nesta concreta do artigo 31 do Código do Trabalho, falamos de uma contraordenação muito grave. Portanto, se for detectada uma prática discriminatória em função do sexo, portanto,
e independentemente de ser o homem ou a mulher a sentir-se discriminado, portanto, ou a ter uma retribuição inferior ou superior, haverá instauração do competente processo contornacional que, mais à frente, poderá então culminar com a aplicação de coimas. Já agora, em matéria de coimas, isto também tem interesse, percebermos o lado mais escuro destas matérias. O artigo 554 do Código do Trabalho é a norma que estabelece as balizas dos valores mínimos e máximos das coimas associadas às contraordenações, consoante as contraordenações tenham sido praticadas na modalidade da negligência ou do dolo, o valor da coima será tanto maior, naturalmente, quanto maior o grau de gravidade da infração. Mas há também um outro fator, não só a modalidade da culpa, portanto, a culpa pode assumir duas modalidades, a negligência ou o dolo, mas independentemente do fator da modalidade da culpa, o volume de negócios da empresa influencia fortemente o valor da coima a pagar. Portanto, no caso das contraordenações muito graves, e já agora também vos posso dar aqui esta notinha muito breve, o artigo 554 do Código do Trabalho estabelece que para contraordenações muito graves, o valor mínimo da coima para uma empresa com um volume de negócios inferior a 500 mil euros, portanto, o mais baixo que o legislador prevê, o valor mínimo da coima serão 20 unidades de conta, sendo que a unidade de conta é fixada em 102 euros, portanto, 20 vezes 102 euros. Como veem, os valores das coimas não são nada brandos. Portanto, é de facto muito importante estarmos sensibilizados para estas questões. E dizia-vos eu, retomando aqui o artigo 31, que os trabalhadores têm direito, então, à igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição, e que a igualdade de retribuição implica o quê? Este conceito genérico de retribuição igual, o que é que implica? Implica que para trabalho igual ou de valor igual, nos moldes que já vos antecipei, qualquer modalidade de retribuição variável, nomeadamente a paga à tarefa, seja estabelecida na base da mesma unidade de medida e que a retribuição calculada em função do tempo de trabalho seja a mesma. Portanto, não existam práticas diferenciadas em matéria de remuneração injustificadas, porque, atenção, eu tenho até aqui sublinhado a uma cor mais visível, as diferenças de retribuição não se consideram constituir discriminação quando assentam em critérios objetivos que sejam comuns a ambos os sexos, nomeadamente baseados nos tais fatores que são meramente indicativos, poderão existir outros, mas que já vos fui também adiantando. O mérito, a produtividade, a assiduidade ou a antiguidade. Portanto, não vamos agora pensar que temos sempre que pagar tudo igual também, porque de facto haverá aqui critérios que servirão de farol para que o empregador decida pela prática de eventual diferenciação remuneratória. E à frente, nos slides mais à frente, quando eu vos ajudar passo a passo a perceber em que moldes é que o plano de avaliação de diferenças remuneratórias é elaborado, vocês vão se calhar perceber melhor isto. É porque só existirá discriminação e, portanto, neste sentido, coimas associadas, contraordenações associadas, se os empregadores não tiverem na gênese, na base dessa prática remuneratória diferenciada, instituído critérios objetivos e que não sejam com a finalidade de iludir o legislador, não é? De iludir o fiscalizador. Portanto, têm que ser efetivamente colocados em prática e demonstrados. Por exemplo, a questão do mérito ou da produtividade. Eu tenho que estar em condições de para poder assentar a diferença de remuneratória entre o trabalho desenvolvido por homens e o trabalho desenvolvido por mulheres na minha organização, se eu utilizo o critério da produtividade ou do mérito, eu tenho que ter instituído, muito provavelmente, um sistema de avaliação de desempenho na minha organização. Senão, como é que eu vou conseguir justificar
que o trabalhador A teve uma produtividade superior à trabalhadora B. A questão da assiduidade poderá ser mais fácil, se tiver um registro de tempo de trabalho, um pica-ponto, não é? Um registro em termos semelhantes, analógico, e que permita apurar no final do mês os registros de tempos de trabalho dos trabalhadores de forma objetiva, é mais fácil eu conseguir justificar. Portanto, eu posso instituir a atribuição de um prémio de assiduidade, através até de regulamento interno, que diga, por exemplo, que os trabalhadores que tenham apenas num mês o máximo de 1 hora de falta justificada, no final do mês recebem 25 euros de prémio de assiduidade. Posso fazer qualquer coisa como isto. É ilícito? Não, é perfeitamente válido. Pode constituir uma diferença retributiva no final do mês entre trabalhadores? Constituirá certamente, porque há sempre taxas de absentismo de trabalhadores elevadas e, portanto, esses não receberão o prémio de assiduidade. Mas isso por si só constitui ato discriminatório? Não, porque eu tenho esta prática distinta de remuneração está assente neste critério objetivo da assiduidade que eu consigo justificar pela elaboração do regulamento interno, portanto, que divulgou a todos os trabalhadores as regras do jogo, não é? E, por outro lado, os registros de tempo de trabalho. Agora, estes critérios mais abstratos do mérito, da produtividade, portanto, a antiguidade também é fácil de provar, mas o mérito e a produtividade exigem mais trabalho de casa do empregador, portanto, que vai ter que ter um sistema de avaliação de desempenho, um sistema de controle da produtividade, portanto, como é que essa produtividade é medida, portanto, essas questões também podem não ser fáceis, porque estes objetivos não são facilmente mensuráveis, portanto, tem que haver critérios ou subcritérios que sejam do conhecimento generalizado de todos os trabalhadores, que lhes permitam adequar a sua prestação laboral, porque reparem, eu se calhar sou trabalhadora, se souber que posso vir a receber um prémio no final do mês de mais 30 ou 40 euros, se for mais produtiva, vou esforçar-me por ser, mas para isso têm que ser dados a conhecer aos trabalhadores esses critérios. Portanto, esta é uma linha de orientação muito importante que têm que ter presente, que é a fronteira entre aquilo que uma diferença salarial, uma diferença remuneratória, é em termos de, neste plano. Portanto, é prática discriminatória? Pode ser ou não. Depende se esta diferença remuneratória assenta ou não nestes tais critérios objetivos. As licenças, faltas ou dispensas relativas à proteção na parentalidade nunca podem fundamentar diferenças na retribuição dos trabalhadores. Portanto, isto está expressamente previsto também no artigo 31 do Código do Trabalho e, sob pena, agora não é muito grave, mas é a contraordenação grave, o empregador deverá atender a este princípio de que a concessão aos trabalhadores de gozo das respectivas licenças, da possibilidade de faltarem ao trabalho ou de estarem dispensados da prestação laboral nos termos que o Código do Trabalho prevê, não pode constituir um fundamento para práticas de diferentes retribuições. Por outro lado, os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação de funções devem assentar em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo. Portanto, foi exatamente isto que tivemos a ver até agora e que constitui norma do artigo 31 do Código do Trabalho, que qualquer sistema que esteja instituído numa determinada organização de descrição das tarefas e de avaliação das funções deve orientar-se por princípios, por objetivos, por fatores comuns a ambos os géneros. O artigo 3º da Lei 60 de 2018 estabelece, então, a divulgação da informação estatística. Vamos perceber como é que surge, então, o plano de avaliação das diferenças remuneratórias. Reparem, de acordo com esta norma, no primeiro semestre de cada ano civil, o serviço competente para proceder ao apuramento estatístico do Ministério do Trabalho, que é este serviço é o GEP, o Gabinete de Estratégia e Planeamento,
disponibiliza no seu sítio na internet a seguinte informação: um barómetro geral e sectorial das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens e o balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens por empresa, profissão e níveis de qualificação. Como é que esta informação é elaborada, esta informação estatística? E nós, de facto, trabalhamos muito num plano estatístico nesta matéria e de levantamento de dados. Não é tanto jurídico, mas é mais estatístico e de apuramento e análise de dados. Vamos já perceber como. Esta informação estatística que o GEP elaborará e que disponibiliza anualmente, já está, portanto, no que diz respeito a este ano, já está disponibilizado no seu site, é desenvolvida com base na informação disponível nos relatórios únicos enviados pelas empresas. Portanto, anualmente as empresas enviam, como sabemos, o relatório único. Neste relatório consta um volume de informação muito transversal e é a partir daqui que este Gabinete de Estratégia e Planeamento trata os dados, apura-os, trata-os e elabora depois este relatório, este barómetro geral e sectorial por empresa, por profissão e por níveis de qualificação. É verdade que temos tido, nos últimos anos, temos percebido que o fosso da diferença salarial tem diminuído, mas não é de forma abrangente, ou seja, ou de forma universal. Porquê? Percebe, por exemplo, que em certos níveis de qualificação continua a haver uma percentagem muito elevada de diferença remuneratória entre homens e mulheres. Portanto, os homens com níveis de qualificação mais elevados continuam, pelo menos em alguns setores da empresa, a ganhar muito mais do que as mulheres com os mesmos níveis de qualificação. E, portanto, qual é o objetivo desta informação estatística? É pôr cá fora estes elementos, estes barómetros, estes balanços, e que são resultado do tratamento de toda a informação veiculada pelas empresas no relatório único. Portanto, todos nós, os empregadores não gostam muito do relatório único porque é uma obrigação burocrática exigente, não é? E, portanto, já há tantas obrigações a cumprir, tantos prazos a cumprir, e o relatório único é mais um. Mas, de facto, é uma ferramenta que permite alcançar este fim. Vamos olhar agora para a norma do plano de avaliação. Onde é que ela está na Lei 60/2018? Artigo 5º. É o artigo 5º da Lei 60/2018, 21 de agosto, que trata pela primeira vez o plano de avaliação de diferenças remuneratórias que as empresas, uma vez notificadas a tal, têm que elaborar. A informação que vos falei há pouco é recolhida, como vos disse, portanto, e o GEP dá-lhe o tratamento adequado, e é depois enviada para a Autoridade para as Condições do Trabalho, para a ACT. A ACT, como sabem, tem poderes de fiscalização. E esta entidade é que faz a ponte com os empregadores. Intervém junto dos empregadores. Fazendo o quê? Sempre que se registre, por força do tal balanço e barómetro elaborados pelo GEP, que determinada empresa que apresentou o seu relatório único registra diferenças remuneratórias em razão do género, a ACT notifica estas empresas para apresentarem o tal plano de avaliação das diferenças remuneratórias. Com que objetivo? Não de mitigar, não de diminuir, não, de eliminar as diferenças verificadas. E vem sempre aquela parte mais negra, dizia-vos eu há pouco, apurar eventual responsabilidade contraordenacional da empresa. A ACT dispõe de 60 dias a contar da data em que recebe do GEP o tal balanço sectorial para notificar o empregador a apresentar no prazo de 120 dias, é o tal prazo que vos disse há pouco, que na maioria das empresas está agora a decorrer e terminará brevemente, um plano de avaliação das diferenças remuneratórias. Portanto, é aqui que nasce a obrigação
das empresas apresentarem um plano de avaliação de diferenças remuneratórias. Este plano deve ser implementado durante 12 meses. E assenta em quê? Assenta na avaliação das componentes das funções. As componentes das funções exercidas por cada um dos trabalhadores, com base, mais uma vez, em critérios objetivos, de forma a excluir qualquer possibilidade de discriminação em razão do sexo. Eu vou, daqui a bocadinho, já vamos entrar em cada uma das fases do plano, mas comecem a olhar bem para aquilo que a lei diz, porque aqui já temos muitas dicas. Qual é o objetivo, então, deste plano? É justificar, é um plano de avaliação, portanto, é justificar, junto da ACT, porque é que estamos a praticar remunerações distintas. Elas foram, não há, é inequívoco que decorre, não sei que tenha havido um lapso no preenchimento do relatório único, mas admitindo que o relatório único foi corretamente preenchido, é inequívoco que daí resultam práticas remuneratórias distintas. Agora, temos que perceber se elas são justificadas ou não. E, portanto, e para isso temos que fazer uma avaliação das componentes das funções. Com base em quê? Nos tais critérios objetivos, não subjetivos. Esse plano deverá ser implementado durante 12 meses. Ao final dos 12 meses, a entidade empregadora, portanto, aqui por um ano sensivelmente, terá que comunicar à ACT os resultados da implementação do plano, com vista a quê? A demonstrar as diferenças remuneratórias justificadas e a correção das diferenças remuneratórias não justificadas. Imaginem que se apura que, de facto, não existem elementos de natureza objetiva que permitam, nesta fase inicial da elaboração do plano, concluir pela prática de diferença salarial entre homens e mulheres. Imaginemos que a empresa, de facto, está a pagar a uma determinada categoria profissional, aos homens, mais 5% daquilo que paga às mulheres. Ou ao contrário, a entidade empregadora deverá, neste plano, propor mecanismos de correção dessas diferenças remuneratórias. Porque daqui por um ano vai ter que justificar junto da ACT que essas diferenças remuneratórias que não estavam justificadas, as justificadas não precisam ser retificadas nem corrigidas, como é óbvio, assentam nos tais critérios objetivos. As que não eram passíveis de ser justificadas têm que ficar corrigidas daqui por um ano. Todas aquelas que não forem justificadas com base nestes elementos de caráter objetivo que estamos a analisar, presumem-se discriminatórias. As presunções são suscetíveis de serem elididas mediante prova em contrário, mas seguramente que nenhuma empresa quererá encontrar-se na situação de ver esta presunção funcionar. Portanto, há que fazer este trabalho preventivo da elaboração do plano e depois, fins os 12 meses, a demonstração de que estão corrigidas as diferenças remuneratórias para as quais não tínhamos encontrado justificação e aquelas que são justificáveis, demonstrá-las, não é? Portanto, mostrar que continuamos a aplicar justificadamente esses critérios. Ainda no âmbito deste plano de avaliação, nós tivemos, a lei estabelece disposições transitórias de aplicação da norma. Durante os 2 primeiros anos, a obrigação de elaboração do plano de avaliação só se aplicou a empresas com mais de 250 trabalhadores. Portanto, é por essa razão que nós tivemos o 2019 e o 2020, foram anos em que poucas empresas foram notificadas para a apresentação deste plano, porque a obrigação só se aplicava a grandes empresas, portanto, empresas com mais de 250 trabalhadores. O círculo foi, entretanto, apertando, e a partir do 3º ano de vigência da norma, portanto, a partir de 2021, a adoção de planos de avaliação de diferenças remuneratórias passou a ser obrigatória para todas as empresas com mais de 50 trabalhadores. Por isso é que a teia de empresas que foram agora notificadas pela ACT para apresentar este plano aumentou significativamente. Dar-vos nota que as empresas que tenham ao seu serviço menos de 50 trabalhadores
portanto, as pequenas e microempresas ficam excluídas, pelo menos por enquanto, desta obrigação. Portanto, estão dispensadas da obrigação da elaboração do plano. Seguramente não foram notificadas pela ACT, nem tinham que o ser, porque não estão ainda dentro desta abrangência. No entanto, e volto a repetir porque isto é muito importante, não estão dispensadas de adotarem a política remuneratória transparente. Isso é obrigatório, independentemente da dimensão da empresa, independentemente de ser micro, pequena, média ou grande empresa. A obrigatoriedade de adotar internamente uma política remuneratória transparente é universal a todas as empresas. A questão do plano de avaliação é que é mais limitado, porque, para já, aplica-se apenas a empresas com mais de 50 trabalhadores. Por outro lado, o artigo 6º da Lei 60/2018 prevê que, no âmbito deste tema da igualdade remuneratória, qualquer trabalhador ou um representante sindical, se existir, que se sinta discriminado em termos remuneratórios em função do sexo, para trabalho igual, salário igual, pode requerer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, à CIT, a emissão de um parecer vinculativo. Este requerimento não pode ser um requerimento à toa, porque ele deve ser primeiramente apresentado por escrito e deverá conter toda a fundamentação da alegada discriminação remuneratória. Nomeadamente, o que é que tem que ser feito? O trabalhador deve indicar quais ou qual o trabalhador do outro sexo, em relação ao qual ou aos quais entende estar a ser discriminado. Portanto, e aqui é muito importante, só relevam para este efeito discriminações assentes em função do sexo. Se forem discriminações praticadas com fundamento noutros fatores, nomeadamente a questão ideológica, racial, embora com toda a pertinência, obviamente, mas não entra para este artigo, para esta norma. Aqui o que releva é o requerimento, a possibilidade de qualquer trabalhador que se sinta discriminado em matéria remuneratória em função do sexo, poder pedir à CIT a emissão de um parecer vinculativo. Recebido o requerimento, a CIT disporá de um prazo de 10 dias para notificar a entidade empregadora para que, no prazo de 30 dias, se pronuncie e disponibilize a informação sobre a política remuneratória que tem em vigor na empresa. Portanto, estão a ver como é muito importante termos a política remuneratória. E quais os critérios usados para o cálculo da remuneração do requerente? Quem é este requerente? O trabalhador que fez o requerimento à CIT a invocar que era objeto de discriminação retributiva em função do sexo, bem como dos trabalhadores do outro sexo em relação a quem o requerente se considera discriminado. Se a empresa, uma vez notificada pela CIT, não responder no prazo de 30 dias, portanto, que é o prazo que é fixado, a não disponibilização dessa informação equivale à não justificação das diferenças remuneratórias. Portanto, o silêncio aqui é completamente desfavorável à empresa. Portanto, reparem o que é que tem que ser feito pela empresa nestes casos. Tem que enviar a política remuneratória para a CIT e tem que disponibilizar também a identificação dos critérios objetivos utilizados para fazer o cálculo da remuneração do trabalhador que alegadamente suscitou, ou melhor, que suscitou a alegada discriminação, e dos trabalhadores do outro sexo, porque a CIT precisa de estar na posse de todos os elementos que lhes permita concluir pela existência ou não de uma discriminação, porque ela pode não existir. Se tivermos os tais critérios da produtividade, da assiduidade, do mérito, devidamente justificados e demonstrados, a conclusão do parecer da CIT terá que ser necessariamente em sentido desfavorável ao trabalhador. Já se, pelo contrário, a empresa não apresentar a política remuneratória, ou for uma política remuneratória que não assenta em critérios objetivos,
ou que esses critérios objetivos, apesar de estarem no papel, depois não foram aplicados na prática, isto é, não há registro de produtividade, não há registro de mérito, não há registro de empenho, de especial empenho, não há registro de coisa nenhuma. Aí, nesse caso, a CIT não lhe restará outra alternativa que não seja a prolação de um parecer, e atenção que este parecer tem caráter vinculativo. Isto pode depois, até para efeitos judiciais, que deixem-me dar-vos nota, que a Lei 60 de 2018 estabelece que, ora bem, vamos só tentar ver aqui, exatamente, aqui no artigo 9º, o registro de condenações diz que os tribunais comunicam à CIT as sentenças condenatórias por discriminação remuneratória em razão do sexo transitadas em julgado. Portanto, isto pode dar discussão judicial e criação de registro da entidade empregadora e, portanto, é muito importante atuarmos de forma profilática, preventiva, na medida em que devemos elaborar esta política remuneratória o quanto antes, se não a termos, se já não a tivermos, não é? Se já temos, ótimo. Se ainda não a tivermos, devemos elaborá-la, devemos fazê-la assentar nestes critérios e depois devemos pôr em prática estes critérios. Findo o prazo para a entidade empregadora se pronunciar, a CIT tem 60 dias para notificar a sua proposta técnica de parecer ao requerente, à entidade empregadora e ao representante sindical, se ele existir e tiver sido ele promover este pedido. Portanto, o legislador chama-lhe proposta técnica de parecer, portanto, com base nos elementos que foram disponibilizados pela entidade empregadora, a CIT irá pronunciar-se. Se a CIT concluir na proposta técnica de parecer pela existência de indícios de discriminação remuneratória, atenção, vai abrir-se aqui um novo prazo. Notificará a entidade empregadora para proceder à justificação desses indícios ou apresentação de medidas de correção adotadas no prazo de 180 dias. E só depois é que há lugar à emissão do parecer final. Portanto, a intervenção da CIT é faseada. Num primeiro momento, ela elabora uma proposta de decisão, o legislador chama-lhe proposta técnica de parecer. Se a proposta técnica de parecer for desfavorável ao empregador, portanto, concluir pela existência de indícios de discriminação remuneratória, ainda assim vai conferir-se ao empregador a possibilidade de justificar esses indícios. Ou, não existindo justificação, pode não existir justificação, apresentar medidas corretivas dessas práticas discriminatórias e disporá então a empresa de 180 dias para concretizar esta notificação. Depois é elaborada a emissão do parecer final e o parecer final pode ir num ou noutro sentido, portanto, no sentido de concluir pela inexistência de discriminação, face aos elementos, entretanto, veiculados pela entidade empregadora, ou, pelo contrário, na falta de resposta da entidade empregadora, ou apesar de ter sido feita a resposta, ou apresentada a resposta, a mesma ser insuficiente, deficiente, ou não conter, desculpa, matéria suficiente para justificar esses indícios de discriminação, o parecer final será em sentido desfavorável, e depois, se a entidade empregadora discordar, poderá impugnar nos tribunais, enfim, depois é a tramitação normal dos meios de defesa do empregador. O artigo 7º da Lei 60 de 2018 também consagra aqui uma norma voltada para a proteção do trabalhador, aliás, a epígrafe do artigo é mesmo proteção do trabalhador, e diz que se presume abusivo o despedimento ou outra sanção aplicada ao trabalhador alegadamente para punir uma infração laboral quando tenha lugar até 1 ano após o pedido de parecer à CIT. Ou seja, se a entidade empregadora aplicar ao trabalhador uma sanção disciplinar alegadamente para punir uma infração dos deveres laborais que impendem sobre o trabalhador, e essa sanção seja aplicada no prazo máximo de 1 ano após o trabalhador ter requerido à CIT a emissão do parecer,
essa sanção disciplinar, seja ela o despedimento ou uma sanção mais branda, nos termos do artigo 328 do Código do Trabalho, por exemplo, a repreensão, a suspensão ao trabalho com perda de antiguidade e perda de remuneração, a perda de dias de férias. Portanto, o artigo 328 do Código do Trabalho consagra diversas sanções disciplinares. A mais gravosa é, claro, o despedimento por facto imputável ao trabalhador. Se for aplicada essa sanção ou outra sanção mais leve, e essa sanção tenha lugar, a respectiva aplicação, até um ano após a data em que o trabalhador requereu à CIT a emissão do parecer, presume-se abusiva. Há aqui uma remissão para o artigo 331, uma remissão expressa, aliás, do Código do Trabalho. Este artigo é o que se refere às sanções que são consideradas por lei como abusivas. E o artigo 7º da Lei 70/2018 vai até mais longe, dizendo que se considera inválido o ato de retaliação que prejudica o trabalhador em consequência de rejeição ou recusa de submissão à discriminação remuneratória, nos termos do artigo 25 do Código do Trabalho. Portanto, há aqui claramente mais uma norma de proibição de discriminação por parte do empregador, considerando-se inválido, e portanto inválido sem nenhum efeito, o ato de retaliação que possa prejudicar o trabalhador quando o mesmo se recuse a aceitar ou a submeter-se a uma prática de discriminação remuneratória. O artigo 12 da lei estabelece que a não apresentação do plano de avaliação das diferenças remuneratórias constitui contraordenação grave. Portanto, se a entidade empregadora que foi notificada para a Autoridade para as Condições do Trabalho não apresentar dentro do prazo que lhe foi fixado, os tais 120 dias, o plano de avaliação das diferenças remuneratórias, incorre em contraordenação grave, punível nos termos do artigo 554 do Código do Trabalho, como eu já fui adiantando. Por outro lado, não esquecer que haverá sempre outro plano sancionatório, qual? Aquele que decorre do próprio Código do Trabalho, do artigo 25, número 8, que diz que quando o empregador pratique atos discriminatórios, a nível de remuneração fundada no género dos trabalhadores, incorre em contraordenação muito grave. Portanto, podemos estar aqui a falar de um duplo plano contraordenacional, o da Lei 70/2018 e o do Código do Trabalho, do artigo 25. Portanto, duas contraordenações, a do Código do Trabalho considerada muito grave, a da Lei 60/2018 considerada grave. Vamos agora, então, entrar na análise dos 6 momentos, das 6 fases ou etapas que os empregadores deverão observar para a elaboração de um plano de avaliação de diferenças remuneratórias. Portanto, estas etapas que eu vos identifico aqui, elas foram, este modelo de plano de elaboração de plano de avaliação de diferenças remuneratórias, ele assenta muito naquilo que é o guia que foi disponibilizado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, portanto pela CIT. É um guia de apoio para a avaliação de postos de trabalho, com base em critérios objetivos comuns a homens e mulheres. Ele está disponível no sítio da internet da CIT. Por outro lado, peço desculpa, por outro lado, a própria Autoridade para as Condições do Trabalho, quando fez a notificação dos empregadores para apresentarem o plano, teve até como orientação este mesmo guia, fazendo no texto da notificação uma remissão para o mesmo. Agora, o guia, ele é bastante denso, é muito complexo. Só para vos dar nota, ele tem 34 páginas, portanto, isto é, ou 37 páginas. Ele pode ser simplificado, portanto, ele é apenas uma mera orientação e obviamente que será nem todas estas etapas que nós vamos aqui falar aplicar-se-ão a todas as empresas que estão cá hoje, não é? Portanto,
Porquê? Porque, obviamente, que os empregadores têm especificidades próprias. A natureza das suas atividades poderá impor alguns desvios a este regime. Mas, enfim, tentaremos ver, e o que vos trago cá é uma forma muito simplista, muito simples e resumida daquilo que podem ser as orientações para a elaboração do plano. É curioso que quando a lei foi publicada, aquilo que era dito, ou que foi dito na altura pelo legislador, era calma que o objetivo da Lei 60/2018 não é de todo aumentar o trabalho burocrático dos empregadores, não é atribuir-lhes mais tarefas, deixa-me ver como é que dizia expressamente, não pretende onerar as empresas, não pretende impor exigências legais adicionais, nem criar mais encargos burocráticos ou administrativos, mas sim garantir que a igualdade entre homens e mulheres se torna mais efetiva nos casos em que porventura ainda não seja. Isto é tudo verdade, mas ou é verdade parcialmente, porque o facto de termos que elaborar este plano, as empresas que foram notificadas à elaboração do plano, é óbvio que a elaboração do plano em si envolve um encargo burocrático e administrativo novo. E, portanto, dizer-se com toda esta naturalidade e simplicidade que a publicação da Lei 60/2018 não tem associada nenhuma intenção de onerar as empresas, nenhum objetivo de impor novas obrigações, nem de criar mais encargos burocráticos ou administrativos, não tem totalmente aderência à realidade, porque efetivamente este é um trabalho, e é um trabalho que pode, dizia-vos eu há bocadinho, tem muito de estatístico, tem muito de apuramento de dados, e que efetivamente, e é inevitável, vai envolver meios humanos e vai envolver um acrescido trabalho administrativo, e eu até diria um relevante acréscimo de trabalho administrativo e burocrático. Vejamos então neste slide eu apresento-vos os 6 momentos, portanto as 6 etapas que deverão orientar este nosso trabalho na elaboração do plano, sem prejuízo de, mais uma vez, algumas delas se calhar poderem não se aplicar bem ao desenho de uma determinada organização e temos que adaptá-las. Depois, nos slides seguintes, vamos tentar perceber o que é que cada uma delas envolve. Portanto, o primeiro passo é a identificação dos postos de trabalho existentes. Portanto, levantamento pormenorizado dos postos de trabalho e análise da coerência desta lista. O que é que eu quero dizer com análise da coerência desta lista? E adiante já vamos ver. É perceber, por exemplo, se eu estou a aplicar as tabelas salariais corretas. Não esqueçamos que há um vasto número de empregadores de relações de trabalho que são reguladas por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, por contratos coletivos de trabalho, por portarias de extensão, pela portaria das condições mínimas dos trabalhadores administrativos, por exemplo. Portanto, por tudo aquilo que são instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, negociais ou não negociais, portanto, os negociais são, ou o exemplo mais paradigmático dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais são os contratos coletivos de trabalho, mas depois temos as portarias de extensão, que não são negociais, mas que obrigam muitas empresas, apesar de não serem associadas da Associação de Empregadores X, Y ou Z, a terem que regular as suas relações laborais por aquele contrato coletivo de trabalho, porque existe uma portaria de extensão que vai revocar todos os efeitos de um determinado contrato coletivo de trabalho a todas as empresas, todos os empregadores que se dediquem àquela área de atividade. E nos contratos coletivos de trabalho estão, em regra, estão sempre as tabelas salariais aplicáveis às diferentes categorias profissionais dos trabalhadores. Quando eu me refiro aqui à coerência da lista, são muitas as aferições e as análises que temos que fazer, mas uma delas que é crucial é perceber se eu, empregador, estou a aplicar a remuneração legal atribuída para aquela função. Pelo menos o mínimo. Se eu estou, por exemplo, a pagar as diuturnidades
que a Convenção Coletiva de Trabalho me obriga a pagar àqueles trabalhadores. Se eu estou, por exemplo, a pagar abonos para falhas, que, embora o Código do Trabalho nada diga sobre esse tema, mas que a Convenção Coletiva de Trabalho obriga a pagar. Se eu estou a pagar o subsídio de alimentação pelo valor mínimo que a lei prevê. Portanto, eu vou ter que identificar os postos de trabalho, fazer um levantamento desses mesmos postos de trabalho e analisar a coerência dessa lista. Por outro lado, terei que, prosseguindo para a segunda etapa, definir os critérios de predominância. O que é isto de critérios de predominância? É, na prática, elaborar uma lista de postos de trabalho na entidade empregadora com a identificação daquelas situações em que haja eventual predominância masculina ou feminina. Por exemplo, motoristas. Na minha empresa, admitamos, eu tenho 10 motoristas. São todos homens. Tenho aqui um critério de predominância. Há, de facto, uma predominância masculina para este posto de trabalho. Eu tenho giro uma IPSS e tenho educadoras de infância. Tenho 5, são todas mulheres. Tenho uma ocupação de posto de trabalho com um fator predominante feminino. Portanto, também terei que fazer esta identificação. Terceiro passo, terceira etapa, definir ou determinar os fatores e subfatores de avaliação adequados à natureza da atividade. Já vos vou explicar melhor o que é que são os fatores e os subfatores de avaliação adequados à natureza da atividade. Determinação do valor dos postos de trabalho. Também vou ajudar-vos com algumas orientações como poderemos valorar os diferentes postos de trabalho. A estimativa das diferenças remuneratórias. Já estamos a entrar na reta final da análise e tratamento dos nossos dados. E depois, a elaboração do plano de ação para garantir a igualdade remuneratória. Deixem-me só dar aqui um saltinho ao chat, porque eu vi que, entretanto, há aqui algumas mensagens. Mas pronto, muito bem. Não é nenhuma questão. Eu peço desculpa, só que não quero deixar as questões também atrasarem muito e pensei que alguém estava a colocar alguma questão. Mas então, desculpem, voltando ainda aqui à descrição das fases e etapas. Para chegarmos a esta última, que é a elaboração do plano de ação para a igualdade remuneratória, eu tenho antes que percorrer, ou sugiro que possamos percorrer, aqueles 5 passos anteriores, que vamos agora analisar de forma um bocadinho mais detalhada. Portanto, primeiro passo, recordemos que falei-vos na identificação ou na avaliação dos postos, de todos os postos de trabalho. Portanto, isto vai exigir uma articulação entre o Departamento dos Recursos Humanos, as próprias organizações representativas de trabalhadores, se existirem, comissões de trabalhadores, sindicatos, o Departamento Jurídico. Portanto, há aqui um trabalho de muitas mãos que vai obrigar a fazer um levantamento exaustivo de todos os postos de trabalho. E quando se fala em identificar os postos de trabalho, vejam, eu há bocadinho já vos fui antecipando aqui algumas questões, mas vejam, temos que conferir se a categoria profissional que está atribuída àquele posto de trabalho, àquele trabalhador em concreto, está conforme a categoria definida no IRCT aplicável. Será que é a mesma que consta do contrato de trabalho que eu realizei com o trabalhador, que eu celebrei com o trabalhador? Será que corresponde à que está no recibo de vencimento? Temos que ver esta coerência. Eu contratei a pessoa para desenvolver funções de X, inerentes à categoria profissional de Y. Essa categoria profissional que está no contrato é a que deve estar no recibo de vencimento. Mas, atenção, eu não posso chamar aquilo que me apetecer à categoria profissional. Se eu tiver um IRCT que seja aplicável a esta relação laboral, eu tenho que olhar para esse IRCT, para um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e ver na descrição das funções do núcleo funcional se as tarefas que a pessoa vai desenvolver correspondem ou não àquelas. Porque, imaginem, técnico de secretariado, eu vou à portaria das condições mínimas dos trabalhadores administrativos
e vejo lá na descrição de funções o que é que faz um técnico de secretariado. E, portanto, vejo se são essas as funções que eu quero que o meu trabalhador desempenhe ou não. E devo-lhe atribuir a categoria. E devo depois verificar se a remuneração que eu estou a pagar ao trabalhador com aquela categoria corresponde à que está definida na lei, pelo menos. E não é só a remuneração base. Dizia-vos eu há pouco, também outras prestações definidas por IRCT. As mais comuns são as diuturnidades. O subsídio de refeição, que, como sabem, o subsídio de refeição ou de alimentação não é uma prestação que o Código do Trabalho obrigue a pagar. Portanto, o subsídio de alimentação, ele é pago, ou porque foi assim contratado diretamente com o trabalhador, mediante contrato de trabalho, ou então porque existe contrato coletivo de trabalho, não é contrato de trabalho, é o IRCT, o contrato coletivo de trabalho, celebrado, imaginemos, vou dar-vos um exemplo, a Associação Comercial de Braga e o Sindicato do Comércio e Serviços. Esse instrumento de regulamentação coletiva de trabalho prevê a obrigatoriedade do empregador pagar um subsídio de refeição aos seus trabalhadores. Será que eu estou a pagar o subsídio de alimentação atualizado? Será que eu estou a pagar todas as prestações que a IRCT impõe? O abono para falhas? Imaginemos que eu tenho uma trabalhadora caixeira ao meu serviço e um trabalhador caixeiro ao meu serviço. Eu tenho que lhe pagar o abono para falhas. Estou a pagar? Estou a pagar mais às mulheres e menos aos homens? Estou a pagar em igual valor? Reparem, tudo isto, todo este apuramento tem que ser feito. Qual é o objetivo desta primeira etapa? Garantir que as designações usadas para classificar o conteúdo funcional dos postos de trabalho são consistentes entre si. Porque se o meu objetivo neste plano é alcançar a máxima de que para trabalho igual ou de valor igual, salário igual, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se eu estou a chamar os nomes certos ao trabalho que estou a exigir dos meus trabalhadores. Se para aquele posto de trabalho concreto, que é ocupado por 5 homens e 5 mulheres, imaginemos, eu estou a conferir, a atribuir o nome, a designação correta. E, consequentemente, a pagar as prestações inerentes. Depois de efetuado o levantamento destes postos de trabalho, dentro ainda da primeira etapa, deverá ser organizada uma lista por cada posto de trabalho que contenha os seguintes elementos. A designação do posto de trabalho. Imaginemos, técnica de secretariado, por hipótese. Breve descrição das funções inerentes. O que é que faz? Atendimento telefónico, arquivo de documentos, elaboração de cartas, por exemplo. Portanto, a descrição das funções inerentes àquele posto de trabalho. Identificação do género que ocupa o posto de trabalho. Se é homem, se é mulher, se são ambos, proporcionalmente, se tenho o tal critério de predominância masculino ou feminino, remuneração base e outras prestações eventualmente atribuídas. Muito importante. Para cada um dos postos de trabalho, qual é o salário base que eu estou a praticar e que outras prestações em acréscimo eu estou a pagar. Diuturnidades, abono para falhas, subsídio de turno, prémio de mérito, prémio de assiduidade, prémio de produtividade. Portanto, tem que ter isso tudo muito bem discriminado. Esta avaliação deve abranger, e é uma nota importante, todos os trabalhadores. Já ouvi alguém dizer, não, mas isto também só interessa para os trabalhadores permanentes. Mentira. Esta obrigatoriedade existe para todos os trabalhadores. Ou melhor, é uma obrigação da empresa, mas que abrange todos os trabalhadores, independentemente da modalidade do contrato. Se é um contrato sem termo, portanto permanente, se é um contrato a termo certo, se é um contrato a termo incerto, se há alguém que está em full time, a tempo completo, se há alguém que está a tempo parcial, é absolutamente indiferente. Isso são critérios que não relevam para o apuramento destes elementos. Ok? Verificar, ainda dentro do primeiro passo, se existem postos de trabalho com designações diferentes
mas atribuições funcionais idênticas. Eu, por exemplo, e enquanto advogada, vejo isto acontecer muitas vezes. As pessoas fazem as mesmas coisas, os trabalhadores têm um conteúdo funcional muito semelhante, mas depois, em termos de categoria que está no recibo de vencimento, ela é diferente, portanto, é divergente. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por várias razões. Primeiro, porque constitui uma desconformidade legal, e, por outro lado, porque pode vir a entroncar com uma situação de uma falsa discriminação e, na verdade, até não ser. A única coisa que está mal é a denominação da categoria, por hipótese. Portanto, eu tenho que verificar se existem postos de trabalho com designações diferentes, mas com atribuições funcionais similares, situação em que será necessário agrupá-las sob a mesma designação durante o processo de avaliação. Portanto, eu tenho que corrigir logo este problema. Se eu perceber que as pessoas estão a fazer as mesmas funções, mas no recibo de vencimento estão com categorias diferenciadas, eu tenho que as agregar na mesma designação. Tenho que verificar também se existem postos de trabalho com designações semelhantes, mas atribuições funcionais distintas, ou seja, a situação inversa da linha A. Caso em que terei que separar, autonomizar. Imaginem que eu tenho trabalhadores a quem atribui categorias idênticas, categorias profissionais idênticas, mas as tarefas, o núcleo funcional efetivo que as pessoas desenvolvem diariamente, são diferenciados. São diferenciadas. E, portanto, não há razão nenhuma para estarem agregados debaixo do mesmo guarda-chuva funcional, debaixo da mesma categoria profissional. Eu vou ter que autonomizá-las. Deve ter-se em consideração, para este efeito, o conteúdo das tarefas desempenhadas, das responsabilidades exercidas e das qualificações exigidas. Isto é muito importante. Para o conteúdo funcional desempenhado pelos trabalhadores, eu, empregador, na elaboração deste plano, devo atender às responsabilidades exercidas e às qualificações exigíveis para a ocupação daquele posto de trabalho. Está bem? É muito importante. Porque estes dois fatores podem ser cruciais para distinguir a remuneração a pagar ao trabalhador A da remuneração a pagar ao trabalhador ou à trabalhadora B. Ok? Segundo passo. Identificação de postos de trabalho predominantemente atribuídos a um dos géneros. Portanto, analisar a composição dos postos de trabalho em função do sexo das pessoas. Eu tenho que verificar se, para determinados postos de trabalho, encontro o tal fator de predominância masculina ou feminina. Porque se encontrar, eu ia pedir só à Catarina que fizesse o favor de desligar o microfone, porque está a criar aqui algum ruído. Obrigada, Catarina. Portanto, a determinação da eventual predominância de mulheres ou homens pode ser efetuada através da aplicação de dois critérios. Olhar para o registro histórico recente do posto de trabalho nas entidades empregadoras. Imaginemos, a entidade empregadora tem 20 anos, está constituída há 20 anos. E nos últimos 2 anos, técnicos administrativos teve sempre mulheres, vamos imaginar. Ou, por outro lado, eu posso atender aos estereótipos ligados à profissão. Há aqueles estereótipos relacionados com, para motoristas de autocarro ou para motoristas de transporte internacional, eu só devo ter homens. Ou para funções de limpeza, eu só devo ter mulheres. Ou para funções de recepcionista, também só devo ter mulheres. Portanto, para identificar estes critérios, estes eventuais critérios, esta eventual predominância masculina ou feminina na ocupação de um determinado posto de trabalho, eu posso socorrer-me a estes dois critérios. Até posso concluir que não existe. Imaginemos que eu tenho na minha empresa, sei lá, uma empresa, eu ia dizer, por exemplo, a têxtil é uma empresa em que frequentemente encontrará o critério de predominância feminino. Mas imaginemos que é uma empresa de uma outra atividade
em que eu tenho, do comércio, por exemplo, em que eu tenho homens e mulheres indiscriminadamente. E, portanto, não tenho aqui, no registro histórico recente da minha organização, nenhum elemento que me permita concluir por esta predominância. Se não tiver, concluo que não tenho, não é? E, portanto, avanço neste passo. Terceiro passo, muito importante, fatores e subfatores de avaliação na avaliação dos postos de trabalho. Estes fatores são fatores que devem ser universais e que eu aconselho vivamente as vossas organizações a seguirem, a orientarem-se por eles. As competências, o esforço, as responsabilidades associadas e as condições de trabalho. Temos 4 fatores que são cruciais para podermos justificar eventuais práticas diferenciadas na remuneração a pagar aos trabalhadores. Desde que eu esteja em condições de provar que, apesar de estar a pagar X aos trabalhadores A e Y aos trabalhadores B, para funções com conteúdo de tarefas idêntico, eu tenho aqui fatores distintivos, por exemplo, as competências. O trabalhador A, em termos de competência, é muito superior à trabalhadora B, ou a trabalhadora B, em termos de competência, é muito superior ao trabalhador A. E isso pode justificar pagar valores remuneratórios distintos. O esforço. E neste esforço nós podemos associar diferentes subfatores. Aliás, em todos estes fatores, nós devemos associar subfatores. Reparem aqui neste último parágrafo deste slide. O empregador definirá os subfatores tendo em conta a diversidade de postos de trabalho que está a avaliar. Por exemplo, formação académica não é um fator, mas é um subfator de quê? Das competências, por exemplo. A experiência também será um subfator que eu posso incluir naquele grupo das competências. Formação profissional comprovada. Então, pode ou não pode admitir-se que uma determinada organização pague um acréscimo retributivo a um trabalhador em função da sua experiência acumulada e devidamente comprovada? Sim, é um fator objetivo, é um critério objetivo. Daqui não se pode concluir, per si, que há uma discriminação remuneratória. Portanto, para cada um destes fatores globais, de maior abrangência, o empregador deve definir os subfatores. E porquê que este passo é muito importante? Porque vai ser aqui que eu vou perceber, eu empregador, se tenho ou não no meu universo diferenças remuneratórias discriminatórias ou não. Eu posso ter diferenças remuneratórias justificadas. E para serem justificadas devem assentar nestes fatores, nestes subfatores. Por exemplo, no âmbito do esforço, habilidade manual. Eu posso também, dentro das competências, a competência interpessoal, de comunicação dos trabalhadores. Portanto, e vocês poderão encontrar, e é o próprio, aliás, é mesmo, é isso que a lei estabelece, compete ao próprio empregador definir os subfatores, tendo em conta a natureza da sua atividade, a diversidade dos diferentes postos de trabalho, pelos quais considera, desde que sejam, mais uma vez, objetivos, justificar a prática de remunerações diferenciadas. Ok? Terceiro passo. A cada um dos fatores e subfatores deve ser atribuído um determinado ponderador, ou seja, um valor que reflita a importância relativa que cada um destes fatores e subfatores tem para a missão e para o sucesso da organização. Em que medida é que as competências, a experiência comprovada, a formação profissional demonstrada, as competências interpessoais, a facilidade de comunicação, a habilidade manual,
as responsabilidades, em que medida é que cada um destes fatores ou subfatores contribui para o sucesso, para a satisfação da missão, do escopo da minha organização. E eu tenho que fazer essa ponderação. Porque é que eu acho que é importante ter alguém num determinado cargo que, por exemplo, domine línguas estrangeiras? É um subfator que eu posso incluir no fator das competências. Porque é que eu acho importante que um determinado trabalhador tenha uma excelente relação interpessoal com os clientes? Porque isso, se calhar, contribui para o sucesso da minha organização, dada a especificidade da natureza da atividade desenvolvida. Portanto, eu devo atribuir um fator, um ponderador. Há uma recomendação que resulta do tal guia de apoio para a avaliação elaborado pela CIT. Há uma recomendação de intervalos para cada um destes fatores. Intervalos de ponderação a utilizar para cada um destes fatores. E, portanto, este guia que eu falei há pouco da CIT, ele também surge muito apoiado no guia prático para a promoção da igualdade, avaliação de postos de trabalho sem enviesamento de género, que foi elaborado já em 2011. E reparem, e em matéria de fatores de competências, entende-se que os fatores de ponderação a atribuir deve fixar-se entre 20% a 35%. Quando estamos a falar de responsabilidades, 25% a 40%. Esforços podem ser manuais ou não, ou manuais ou físicos, 15% a 25%. Condições de trabalho, 5% a 15%. No total, para cada um destes 4 fatores, eu tenho que ter um ponderador que totalize os 100%, como é óbvio. Eu extraí-vos aqui neste slide uma tabela, que é uma tabela que consta do guia para a avaliação das diferenças remuneratórias, elaborado pela CIT, do que vos falei há pouco. E reparem, que tenho aqui alguns exemplos. Dentro do fator das competências, eu tenho os seguintes subfatores: conhecimentos profissionais, comunicação, aptidões físicas. No âmbito dos esforços, que subfatores é que foram escolhidos pelo empregador? Esforço emocional, esforço mental, esforço físico. No âmbito do fator das responsabilidades, responsabilidade por pessoas, responsabilidade por produtos, responsabilidade financeira. No âmbito das condições de trabalho, eu tenho subfatores eleitos: ambiente físico, ambiente psicológico. E depois, reparem, é atribuído um ponderador a cada um destes subfatores e de competências. Reparem, nas competências, tínhamos visto no slide anterior, vamos aqui atrás, que o ponderador deve situar-se entre 20% a 35%. No exemplo desta tarefa, foi atribuído 32%. E eu depois divido esses 32% pelos subfatores. Reparem, no que diz respeito aos conhecimentos profissionais, eu considero que eles são bastante relevantes para a missão da minha organização. Portanto, 18% são atribuídos aos conhecimentos profissionais. Aptidões físicas, 8%. Comunicação, 6%. Reparem, ali nas responsabilidades, se olharmos para o slide anterior, as responsabilidades, o fator de ponderação a atribuir deverá fixar-se entre os 25% e os 40%. Este empregador fixou nos 39%, ali muito próximo do limite. E quanto aos subfatores, reparem, 12% no que diz respeito à responsabilidade por pessoas, 12% na responsabilidade por produtos, 15% na responsabilidade financeira. Estão a ver ali as diferentes atribuições? No caso, por exemplo, dos esforços. Nos esforços, eu posso ter atribuídos 19%. Eu aqui nos esforços dizia a lei que eu deveria ter entre 15% a 25%, o fator de ponderação a atribuir deveria fixar-se entre os 15% e os 25%. Vamos lá avançar aqui. Esforços. 19% está dentro da baliza.
E como é que eu dividi para os subfatores? Eu tenho 3 subfatores. Tenho um esforço emocional, tenho um esforço mental e tenho um esforço físico. Tendo em conta a natureza da minha atividade, eu resolvi dividir 5, 8, 8, 6. Portanto, é este o trabalho que nós temos que fazer para cada um destes grandes fatores, competências, esforços, responsabilidades e condições do trabalho, eu devo atribuir um ponderador que depois de atribuído 32%, 35%, 20%, 24%, eu subdivido por cada um dos subfatores que elegi. Avançando. Quarto passo. Classificação dos postos de trabalho. Já na posse da grelha de ponderadores a aplicar, portanto, nos termos que vos apresentei há pouco, qual será o passo seguinte? Determinar como classificar cada posto de trabalho relativamente a cada um dos subfatores, de forma objetiva e que evite o enviesamento do género. Portanto, eu aqui vou ter que atribuir pontuações aos níveis dos subfatores, tal qual como vos já fui adiantando. Este guia da CIT fala-nos até de um método da progressão aritmética, que é a pontuação de cada nível obtém-se somando uma constante, a razão da progressão, à pontuação do nível anterior. Mas reparem, esta razão de progressão, isto é apenas uma orientação, não temos que segui-la necessariamente. O que se diz aqui é que a razão de progressão vai-se obter dividindo o número de pontos que eu atribuí ao subfator pelo número de níveis de subfatores que eu encontrei. Imaginemos, eu tenho 5 subfatores, vou dividir o número de pontos que atribuí ao subfator por 5. Vamos imaginar um exemplo. O subfator da responsabilidade financeira tem 150 pontos atribuídos, definido em 5 níveis. A razão de progressão vai corresponder a 150 a dividir por 5, que dá 30 pontos para cada um dos subfatores. Portanto, isto já sou eu, empregador, na posse daquela grelha final, que vou fazer o quê? Vou avaliar cada posto de trabalho, vou classificar cada posto de trabalho, tendo em conta os ponderadores que eu defini na grelha anterior. Aplicando a progressão aritmética, os níveis do subfator da responsabilidade financeira seriam os seguintes. Portanto, se eu 150 pontos, tenho 5 níveis e tenho 150 pontos para dividir. 150 pontos a dividir por 5 dá 30 pontos, o que significa que eu, no nível 1, vou ter os 30 pontos, no nível 2 tenho 30 mais 30, 60, no nível 3 tenho 30 mais 30 mais 30 e por aí fora. E no nível 5 vou ter 130 pontos. Quinto passo. Estimativa da avaliação das diferenças remuneratórias. Neste ponto, eu vou fazer uma análise acerca da relação entre o valor de cada posto de trabalho na organização do empregador e as respectivas remunerações. Eu tenho um posto de trabalho que avaliei de forma mais relevante. Será que a remuneração correspondente é compatível com o valor? Catarina, eu ia pedir, por favor, que ligasse novamente o microfone. Peço, obrigada. É só para não criar ruído, é só mesmo por essa razão. Portanto, eu, depois de avaliado o posto de trabalho, imaginemos, no posto de trabalho X, eu avaliei-o com 150 pontos, por hipótese. Portanto, ele tem uma valoração relevante. Será que a remuneração respeitante, correspondente, é equitativa? É adequada? É essa a estimativa que eu vou ter que fazer. Após a determinação da remuneração global dos postos de trabalho, maioritariamente masculinos e maioritariamente femininos, será possível eu concluir pela existência ou não de desigualdades entre os postos de trabalho de valor igual. Porquê? Porque eu vou comparar individualmente a remuneração de trabalhadores e trabalhadoras com postos de trabalho a que atribuem o mesmo valor. Portanto, eu analiso o valor de cada posto de trabalho
que fui eu próprio que atribuí. Este posto de trabalho vale 100 pontos para mim. E as respectivas remunerações estão adequadas? Ou será que neste posto de trabalho que vale 100 pontos para mim, que é ocupado pela trabalhadora, eu estou a pagar 1000 euros, e para aquele posto de trabalho que só vale 80 pontos para mim e que é ocupado por homens, eu estou a pagar 1200 euros. Isso é coerente? Não. E, portanto, depois de feito este apuramento, peço desculpa, depois de eu determinar a remuneração global dos postos de trabalho, maioritariamente masculinos e maioritariamente femininos, eu vou poder concluir pela existência ou não das desigualdades entre esses postos de trabalho. Vou poder comparar. Até posso chegar à conclusão que afinal não existe. E eu falar que chegue a essa conclusão, não é? Porque se eu chegar à conclusão de que existem práticas discriminatórias, eu tenho que instituir medidas corretivas. Se eu for capaz de justificar com estes passos e estas orientações que fui avançando, que afinal, para trabalho igual, de valor igual, eu não estou a praticar remuneração desigual, estou a aplicar a mesma remuneração, então, nesse caso, não haverá prática discriminatória relevante para este efeito. Plano de ação é aquele último passo, não é? Se eu concluir, dizia-vos eu, pela desigualdade entre postos de trabalho de valor igual ou postos de trabalho com conteúdo funcional idêntico, o empregador tem que elaborar um plano de ação. E este plano de ação deve permitir corrigir, eliminar, em boa verdade, as desigualdades existentes. E por essa razão, o plano de ação deverá conter os seguintes elementos: objetivos e metas específicos, mensuráveis, objetivamente, e alcançáveis para reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres. Portanto, se concluiu por essa discriminação, eu tenho que instituir objetivos, um plano de ação. Como é que eu vou corrigir isto? Portanto, tenho que instituir objetivos, metas, pontos de ação que me permitam reduzir essa disparidade. Um cronograma. Como é que eu me comprometo a dar satisfação a este plano de ação? Eu vou ter que descrever as etapas que a entidade vai realizar para alcançar os seus objetivos ao longo do tempo. Claro que não será de um dia para o outro, mas de que maneira é que eu me comprometo a fazer esta correção, a eliminação das disparidades salariais? Atenção que o objetivo não é diminuir o salário mais alto, o objetivo é aumentar o salário mais baixo. Portanto, de que modo, em que etapas é que a entidade na verdade é um programa de ação, temporalmente e em ações, em intervenções, em mecanismos, em decisões. Como é que eu me proponho a eliminar esta disparidade? A avaliação das componentes das funções também é muito importante. Por exemplo, se em cada posto de trabalho se elencaram as diferentes tarefas, funções e respectivas componentes, competências, responsabilidades, condições de trabalho, materiais de trabalho, posto de trabalho, esforço físico, etc. Portanto, é muito importante, neste plano de ação, eu estar segura que contemplo todas as componentes das funções. E essas componentes das funções são inúmeras. Vão desde a qualificação das funções, as componentes das mesmas, competências, responsabilidades, condições de trabalho, materiais utilizados no trabalho, posto de trabalho, esforço físico, mental, enfim, tudo aquilo que também já fomos trabalhando um bocadinho hoje. Tem ainda que conter este plano de ação a identificação dos trabalhadores com idêntica antiguidade, profissão, qualificação e habilitação e outras componentes das funções avaliadas no ponto anterior. O objetivo é pôr todos no mesmo patamar. Todos aqueles que estejam em condições de ser igualados, porque têm uma antiguidade muito próxima, porque têm uma profissão comum, têm uma qualificação e habilitação profissional também idênticas, e têm outras componentes que se podem equiparar, por exemplo, a nível de exigência emocional, de grau de responsabilidades,
de competências, de experiência acumulada. Portanto, eu tenho que identificar os trabalhadores desse modo. E tenho que agrupá-los por sexo. Portanto, em cada situação comparável, nos termos do ponto anterior, portanto, da identificação dos trabalhadores, e respectivas remunerações. Portanto, eu identifico, imaginemos, tenho 10 mulheres com 3 anos de antiguidade e com a mesma profissão que 10 homens também com a mesma antiguidade. Então, eu vou ter que agrupá-los dizendo, bom, eles têm a mesma antiguidade, têm a mesma profissão, qualificação e habilitações têm os dois, imaginemos, homens e mulheres, o 12º ano, por hipótese, quanto é que eu estou a pagar a uns e a outros? Há essa diferença discriminatória. Como é que eu vou propor-me agora a pagar no futuro? O que é que eu vou fazer? Que ações é que eu vou adotar para corrigir essas diferenças salariais? Cálculo da diferença remuneratória entre trabalhadores de diferentes sexos, mas em situações comparáveis. Também tenho que ver, por exemplo, qual é a diferença remuneratória. Se é uma diferença de 0,5%, se é uma diferença de 20%, se é uma diferença de 10%. E excluir qualquer possibilidade de discriminação em razão do sexo, identificando diferenças remuneratórias em função do sexo, devendo ser respectivamente indicadas as medidas corretivas. Portanto, tenho que, em jeito de conclusão, excluir qualquer possibilidade destes mecanismos de ação advir algum ato discriminatório em razão do sexo, identificar as diferenças remuneratórias que foram apuradas e, para cada uma dessas diferenças remuneratórias, indicar as medidas corretivas que me proponho implementar. Bom, e em termos de apresentação, era isto que tinha para vos deixar. Julgo que também já está disponível na plataforma, julgo não, estou segura, a lei que serve de base a este tema, a Lei 60/2018, 21 de agosto, que deve ser um bom guia para, simultaneamente com as normas do Código do Trabalho, que eu identifiquei aqui avulsas, as mais importantes na matéria de hoje, poderem ficar com umas orientações mais concretas da elaboração do plano de avaliação de diferenças remuneratórias.